Eu tenho zero jeito para introduções. Seja introduções escritas, seja, neste caso, introduções faladas em áudio. Sou uma naba com introduções e títulos. Reparei em todos os podcasts que eu sigo que eles fazem uma introdução, né? Ora acompanhada de uma música, ora com eles mesmos a apresentarem-se. Então, o seu nome, na verdade. E eu cheguei à conclusão, bom, se eu quero que as pessoas que vão surgindo saibam quem eu sou, sem terem a necessidade de se apoiarem nas descrições, convém eu, em cada episódio, ir fazendo uma introduçãozinha, né? Apresentar-me, dizer o meu nome, de onde é que eu sou, se eu sou da Terra, se eu sou de Marte, se eu vim de outra galáxia. E já devem ter reparado que o tempo em que eu estou aqui a divagar, poderia ter dito: olá, como é que estão? Meu nome é Caroline, mais conhecida como Line pelas interwebs da vida. E já está uma introdução feita, um bocado à toa, mas feita. E não sei como é que vai acontecer daqui para a frente com as introduções. Acho que vou fazê-las como costumo levar a vida no geral. Vou deixar que aconteça, porque quem me conhece pessoalmente sabe que eu gosto de ter as coisas minimamente no lugar. Mas tenho feito por quebrar um pouco essa rotina, porque sinto que eu até há pouco tempo levava a vida demasiado a sério. Não que tínhamos de a levar na brincadeira, não que a tínhamos de negligenciar. Mas a questão é, para a idade que tenho, já agora 21, sou um bebê, eu levava a vida demasiado a sério e não a aproveitava como ela merecia ser aproveitada. Não que devesse assim de repente, sei lá, ir a todas as festas e beber até ganhar uma cirrose e drogar-me até apanhar uma overdose, tendo em conta que não fumo, não faço nada destas coisas. Festas só muito de vez em quando calha. Festas dos outros, pelo menos, porque as minhas próprias festas eu faço sozinha e os vizinhos que eu confirmem, porque eu, quando quero, sou uma boa vizinha. Pronto, estava-me a questionar como é que eu haveria de fazer as introduções sem que fosse uma extensão de mim mesma a levar tudo demasiado a sério. Tanto posso fazer a introdução e a apresentação no início, como eu posso fazer no fim. Vai depender dos dias, do humor, das vontades. E este episódio especificamente pode ser também uma continuação daquilo que acabei de dizer, só que vou falar um bocado sobre um tema que eu já estou para escrever há imenso tempo. Estava a lavar a louça enquanto ouvia o episódio do Janela Aberta do Miguel Luz. Se não conhecem, por favor, pesquisem, porque é muito bom. O Miguel Luz, na minha opinião, ele nem sabe quem eu sou. E se por acaso isto chegar aos ouvidos dele, ele fica já a saber a minha opinião. E peço desculpa se o áudio estiver assim um bocado longe, mas ainda tenho de investir num senhor microfone se quiser levar isto adiante. O Miguel Luz é uma das pessoas da nossa idade, e quando eu digo da nossa idade é entre os 20 e os 21, 20, 22, é um bom intervalo, 19, 22, da nossa idade, que tem cabeça, tá? Já estão a perceber. Uma das pessoas mais jovens que eu conheço e que de facto tem o poder de influenciar pela positiva. E eu gosto muito do trabalho do Miguel. Houve aí uma altura em que eu fiz uma espécie de maratona de todos os vídeos do Miguel, porque enfim. E de repente ele passa a ser rapper, músico. Eu ouvi, lembro, nunca mais me esqueço, estava a desenvolver um projeto de segundo ano, primeiro semestre, e dava assim um dia chuvoso, muito cinzento. O Miguel deve saber melhor do que eu o dia em que ele se estreou enquanto músico. Acho que foi em janeiro, para aí, uma coisa assim parecida. Eu estava aqui a cortar cartão, a fazer maquetes e ele lançou o álbum, o Crocodildo, e eu estava aqui a curtir bem, gostei bastante. Atenção, eu nessa altura ainda não ouvia muito rap português, agora aos poucos estou lá a chegar. Slow J é uma presença obrigatória. Estou numa de ouvir também o Papillon com o Deepak Looper, Miguel Luz e tantos outros. Pronto. E depois o Miguel passa de youtuber para músico, de músico para podcaster, embora ele não goste de denominações. E eu estava a ouvir isto tudo para explicar que eu estava a ouvir o episódio do podcast dele, estava a lavar a louça e lembrei-me de que tenho um conjunto de temas dos quais gostaria de já ter escrito para o blog. E um deles tem a ver com
a minha opinião acerca dos guilty pleasures, traduzindo para os desejos dos quais nos sentimos envergonhados. Isto é uma tradução bastante comprida. Para já, este tema já eu tenho escrito no meu caderno do blog desde o ano passado. Não me lembro desde quando, acho que foi da época em que estava de viagem. E está aqui parado para 19 de agosto de 2019. Onde é que agosto já vai? O que tem a dizer dos guilty pleasures? Eu acho bastante ridículo, para começar, nós definirmos pequenos pedaços de prazer para nós como sendo algo dos quais nos envergonharmos. Como, por exemplo, uma música, ou uma série, ou um filme que nos deixe de tal modo envergonhados ao ponto de não o expressarmos. Eu acho isso ridículo, porque se é uma coisa que nos faz bem, e desde que não vá contra, sei lá, a crença dos outros, desde que não fira suscetibilidades, eu não acho razoável nós nos sentirmos envergonhados por algo que nos faça bem. É bastante limitativo para nós e chega a ser bastante limitativo para os outros. É como se nós estivéssemos, naquele exato momento, a criar uma espécie de barreira entre nós e os outros. Porque se nós não dissermos aos outros, pelo menos às pessoas em quem confiamos, se nós não falarmos das coisas que nos fazem bem por acharmos que é vergonhoso, como é que os outros nos vão conhecer realmente? Ou como é que os outros serão capazes de oferecer-nos algo ou chamar-nos para eventos que estejam relacionados com aquele gosto proibido, por assim dizer? E é ridículo nós nos envergonharmos das nossas escolhas e daquilo que nos faz bem. Não é verdade? Ainda se o guilty pleasure de uma pessoa fosse, sei lá, agir como um sociopata ou um psicopata, ok, seria problemático. Mas a questão é, se o guilty pleasure da pessoa for ver uma série que esteja fora dos radares das pessoas que se acham normais, por assim dizer, porque não existem pessoas normais e não existem pessoas anormais, nem por aí além. Existem pessoas com as suas características. Se a nossa maior vergonha é ver uma série, é ouvir uma música, é ler um livro, é ver um filme, é, sei lá, comer uma determinada comida, como por exemplo nuggets com gelado do McDonald's ou outro gelado qualquer, não sei. Se nós nos envergonhamos disso, porquê que também não nos envergonhamos das outras coisas? Porquê dizer e admitir logo que sentimos vergonha de algo que não seria antecipadamente aceito pelas outras pessoas da sociedade? Para que nos limitarmos tanto perante um conceito? Talvez eu agora vá entrar num tema bastante frágil, mas o conceito de sociedade não passa de um conceito, tal como tantas outras coisas que nós gostamos de tomar como verdadeiras e como uma espécie de modelo a seguir. Para quê? Eu não sei ao certo o que é que eu quis desenvolver com o tema, né? Falar sobre o que tem a dizer sobre os guilty pleasures, mas acho que é um bocado isto. Primeiro de tudo, porque definir algo que nós gostamos como sendo algo vergonhoso e que não tem nada que ser mencionado como sendo um gosto válido. Não que as pessoas na nossa vida tenham algo a ver com aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, pensamos ou deixamos de pensar, a não ser que seja necessariamente pedido. Porque é como em tudo na vida, né? Nós às vezes damos opiniões que ninguém nos pede e ficamos prejudicados à pala disso e muitas das vezes também não falamos e somos prejudicados e é tudo uma questão de equilíbrio e necessidade. Em suma, acho ridículo nós termos, ou pelo menos definirmos como tal, o termo guilty pleasures. Vocês vão de reparar que eu gosto bastante de me rir. Eu só me rio das coisas que eu acho extremamente ridículas. Eu comecei o episódio, para mim é um áudio, lá está. Comecei o episódio a dizer que levava a vida demasiado a sério e até isso me mete piada, porque é só, sei lá, nós nos limitamos tanto, mas tanto, mas tanto. Nós temos esta necessidade, este instinto de criarmos as nossas próprias caixas, as nossas próprias jaulas e nos colocarmos lá. Houve uma vez que eu disse que eu estive a falar com um amigo e eu própria admiti que que vivia pelo menos dentro de uma jaula feita de ar, com a porta aberta. Só para vocês perceberem o nível de limitações que eu me colocava e sobre a qual fazia a minha vida. Mas depois decidi mudar aos poucos, sei lá, a meio de um semestre viajei, tirei uma semana para mim, fui para Londres, depois voltei, depois comecei a fazer tantas outras coisas, decidi fazer um gap year,
estou a trabalhar numa área que nem sequer tem a ver com a minha, quer dizer, tem, mas não tem. E vida que segue, percebem? Vida que segue. A vida é feita de tentativas e erros, é feita de escolhas, e se eu puder escolher não definir os meus gostos como sendo guilty pleasures, é o que eu vou fazer. E se eu pudesse pelo menos levar 5 ou 6 pessoas a cogitarem acerca disso, já me dou por contente. Acho que a comunicação tem este poder incrível de criar uma corrente entre as pessoas. Basta que uma explicite com respeito, acima de tudo, as suas opiniões para colocar duas a pensar, e se cada duas conseguirem colocar 4 e assim sucessivamente, chega a um ponto em que chegamos a um consenso, não é? Se bem que também é um bocado complicado chegar a um consenso razoável, e quando eu digo razoável é extremamente razoável, porque cada um é como cada qual e haverá sempre alguma coisa que não vai ao encontro, porque somos todos diferentes. Somos todos diferentes e é completamente impossível agradar a todos, porque cada um de nós tem as suas particularidades. Como tal, mesmo que, imaginando, agora que estou a olhar para uma caneta, mesmo que a forma de uma caneta e a sua maneira de pousar no papel agrade 2 pessoas, não as vai agradar de maneira igual, porque as mãos são diferentes, a fisionomia das mãos são diferentes e a ergonomia por detrás da produção daquela caneta é feita de um modo geral, mas lá está, não é feita para corresponder às necessidades diferentes de modo a que se tornem convergentes e coincidam a 100%. Tal como a caneta não encaixa na perfeição na mão de pessoas diferentes, nas mãos neste caso, as opiniões também não serão de igual modo. Posso estar aqui a falar, dar a minha opinião e vocês podem achar completamente o oposto acerca dos guilty pleasures. Sim, vocês podem achar, sim, é importante as pessoas terem guilty pleasures porque as pessoas têm o direito a guardar aquilo, têm direito à privacidade em relação àquilo que gostam. Epá, está tudo bem, sem stresses, não vamos... Por favor, não vamos criar aqui uma discussão desnecessária. Se for para debater... Mesmo discutir, o termo discutir não tem de ser necessariamente com a conotação negativa. Mas achas que é bom as pessoas terem guilty pleasures e chamarem de guilty pleasure? Amigos na mesma. Eu só acho que é um bocado limitativo dizermos que temos gostos proibidos e que vão fazer com que as pessoas nos julguem. Lá está, desde que não fira suscetibilidades. Por mim tudo bem. Não sei porquê, mas estou sempre com o nariz entupido e eu estou aqui a falar, a tentar não sucumbir a este nariz entupido e estou aqui a dar uma vista de olhos ao blog, porque eu já devo ter dito a algures que o podcast vai ser somente como um apoio ao conteúdo que eu criar no blog, ou pelo menos os conteúdos que eu não vejo como os desenvolver por escrito, mas consigo conversar sobre eles, como foi o caso de hoje. Para não me alongar mais, eu vou ficar por aqui. A sério, deem-me a vossa opinião acerca deste tema. Acho que todos os temas são interessantes o suficientes para serem debatidos e discutidos e falados e conversados. Nem que isso vos leve somente a conversar entre amigos, mas partilhem o que é que acham sobre os guilty pleasures e o facto de os chamarmos como guilty pleasures. Se faz algum sentido, se não faz sentido, se vos ajuda em alguma coisa... Partilhem, a sério, não tenham medo de dar a vossa opinião. Desde que as saibam dar, acho que não há grande mal que venha ao mundo. Obrigada pela vossa visita e pela vossa paciência. Espero que estejam a gostar do seguimento deste podcast. Fiquem bem e não se esqueçam, não tenham medo de dar opiniões. Desde que isso não vá contra as crenças de cada um e desde que haja limites. Sejam livres, ok? Sejam livres com consciência, com a cabeça no lugar.